faz uma faculdade. E aí, cara, eu falei, pô, preciso honrar meus pais, né? E aí eu fui fazer uma faculdade, prestei vestibular para fazer análise de sistemas e fui para mais uma temporada de JV. E aí, lá naquela temporada, eu tava lá empolgadaço, cara. É isso que eu quero na minha vida, tal. Recebo a notícia por telefone. Cara, você passou no vestibular. Primeira lista lá, tá ficando. E aí, faz parte, né? Aí rasparam minha cabeça ali. Eu tinha o cabelo compridão, cara. Eu lembro que saía até uma lágrima no meu olho quando rasparam o cabelo. Mas aí eu fui fazer análise de sistemas. Fiz análise de sistemas há 2 anos. Nesse segundo ano eu já estava desviado da igreja, já estava vacilando na fé, pecando de tudo quanto é jeito, trabalhando e fazendo faculdade, pecando de tudo quanto é jeito. E eu lembro de chegar para meus pais e falar, cara, eu não posso continuar fazendo faculdade, eu não aguento mais, minha vida está indo pro buraco e tal. Não, mas a gente já tá com você já tá 2 anos fazendo faculdade e tal, assim que eu falei, então vou mudar de faculdade, senão eu não vou conseguir largar, eu não falei para eles isso, né? Não vou conseguir largar meu pecado de jeito nenhum. Então eu mudei de faculdade, fui fazer tecnologia e desenvolvimento de software. E aí, fiz de novo não, né? Peguei as matérias e tal. E aí, me livrei do pecado da faculdade, mas continuei no pecado do trabalho. E aí, continuei vivendo o pecado. E aí, entrei na igreja, eu comecei a viver um pecado dentro da igreja também. Então, minha vida, ela tava caindo por água abaixo, assim, tava bem ruim, na fossa, no fundo do poço mesmo. E aí eu conversando com Deus, assim, cara, Deus, eu não consigo largar esse pecado. Eu, cara, dirigia louvor, vivendo essa vida. Eu dirigia louvor, participava do ministério de jovens ativamente, fazendo aquela incoerência, aquela hipocrisia, né? Mas eu estava afundado no pecado, basicamente. E aí eu lembro de conhecer o Palavra da Vida e fazer um curso de final de semana. Eu não lembro o nome, CLT, CTL. CTL, CLT é regime, né? Fazer CTL. E eu estava fazendo CTL de ética ministerial. Ética cristã. Cara, pastor Jairo Cáceres era o professor, monstro do aconselhamento bíblico brasileiro. Um monstro. E aí ele teve uma aula, era a última aula. A aula vai ser sobre disciplina eclesiástica e perdão. E aí, cara, naquela aula, eu saí daquela aula e falei assim, cara, eu vou falar com o pastor direto. E aí eu lembro de ter conversado, de ir direto falar com o pastor. Depois daquela aula, eu falei, pastor, olha, o meu pecado é esse. Não consigo largar, não aguento, não sei o que fazer na minha vida. E eu preciso de ajuda. Eu lembro daquele pastor olhar pra mim assim e falar, cara, fica tranquilo. E aí ele, naquele mesmo dia, eu ia cantar no quarteto na igreja. E aí naquele mesmo dia eu já não cantei. Uma semana depois eu estava desligado da igreja e passando por um, entre aspas, acompanhamento bíblico. Né? Acho que na época era mais comum esse desligamento automático. Né? Não é tão bíblico, mas era comum. Não é bíblico, mas era comum. E aí eu fui desligado da igreja. Cara, minto que teve um momento antes dessa aula da teologia que eu conversei com o Bruno Ruggeri. Eu falei, Bruno Ruggeri, cara, o que você acha que eu faço, mano? Olha a minha vida, como é que tá? Né? Na época ele não era pastor ainda, ele era adolescente, cara. Ele falou, cara, a única saída que eu vejo é você falar com o pastor. E aí foi um empurrão, né? Quando veio a aula, eu fui direto com o pastor. Lembro que meu pai ficou arrasado naquele dia. Minha mãe também. Putz, cara, acabou com minha família. E aí eu continuei trabalhando, fui desligado da igreja, fiquei mais ou menos 6 ou 7 meses desligado da igreja. Meus pais queriam procurar outra igreja, não aguentavam mais. Também estavam saturados. E aí, depois desses 7 meses, cara, foi assim, foi um tratamento de Deus, sabe? Porque o acompanhamento bíblico que eu recebi do pastor foi um acompanhamento assim, era um encontro a cada 2 meses. Foi tipo, vamos orar, entendeu? Sim. E isso aconteceu, acho que foram uns 3 encontros em 7 meses. 6, 7 meses. Então, o encontro em si não foi aquele negócio. Mas o relacionamento com Deus, o encontro com Deus, de fato, de restauração nesse período de ausente... questão do confronto, né, pastor? Aquele negócio foi um absurdo. Eu lembro de chegar da faculdade, depois de estudar, ajoelhar na cama e acordar no meio da madrugada, ajoelhado. Porque o que eu queria era estar na presença de Jesus,
eu lembro de Jesus trabalhando no meu coração, assim, cara. Era um negócio, assim, absurdo, sabe? Absurdo mesmo. E não sou penteca, né? Mas eu lembro de momentos, nesses momentos de oração, eu lembro de estar de joelhos e, cara, perceber que demônios, Satanás, tava na minha orelha, Sim. sabe? Era um negócio, assim, absurdo. Assim, Opressão, né? a opressão era muito grande. E aí, conversando com Deus, nesse período todo, depois disso, e meu irmão Felipe, já era seminarista na época, ele insistia comigo, Júnior, vamos pra igreja, cara. E eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Eu lembro de uma das últimas tentativas dele, ele falou assim, vamos? Eu falei, cara, vamos. Eu preciso voltar, eu sei que preciso, só não estava conseguindo por causa de tudo isso, mas eu vou voltar e tal. Eu lembro que quando ele me levou pra igreja, cheguei no portão. Foi exatamente no portão, cara. Pisei ali, olhei pro irmão e falei, mano, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Não consigo. Eu não me sinto, cara, não tô me sentindo bem. E eu lembro de falar com toda a paciência, meu irmão, cara, foi usado por Deus, assim. Com toda a paciência, ele pegava e falava, fica tranquilo, vamos voltar pra casa. E ele voltava pra casa comigo. E aí, nesse período todo, depois de um certo período, eu voltei pra igreja mesmo, de fato. Mas quando eu voltei, já voltei, assim, plenamente restaurado. E aí, deu, sei lá, 6 meses depois, eu falei com o pastor, é o seguinte, eu quero ir pro seminário. Se eu continuar vivendo do jeito que eu tô vivendo, fazendo faculdade, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não me vejo assim o resto da minha vida. E eu não quero arriscar aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. E aí eu lembro de ter falado isso com o pastor, o pastor falou, não, cara, você vai, eu te envio. A igreja vai te enviar. Cheguei para meus pais e falei, pais, preciso ir. Eu não consigo, eu vou ficar estagnado o resto da minha vida se eu continuar fazendo faculdade, trabalhando. Lembro de um versículo, Provérbios 23:4, eu estava lendo, no trabalho um dia. Ele diz, não te fatigues para seres rico, nem gastes nisso a sua inteligência. Aquele versículo mexeu com a minha vida também. Né? E aí eu lembro disso ter me impactado muito. Conversei com meus pais, eu tinha recebido 2 promoções na época, no trabalho, e aquilo, tipo, eu ficava feliz, mas não satisfazia meu coração. E meus amigos todos comemorando, e eu lá, pô, é legal, muito legal. Então, conversei com meus pais falaram, não adianta segurar mais você. Pode ir. Então, naquele exato dia, eu larguei a faculdade. No meu último ano de faculdade de tecnologia e desenvolvimento de software. Desculpa todo o enrosco aí. Não. Mas foi aí. Bom pra gente saber a história. Larguei, meu último ano de faculdade eu larguei. Foi porque eu entendia que não adiantava, não era isso que de fato eu deveria estar fazendo. Não é o conselho que eu dou para todos os jovens seminaristas, né, que querem fazer seminário. Não, faz uma faculdade. Não, mas Deus não quer que eu faça. Então tá bom, se Deus não quer que você faça, não faz. Vai pro seminário, entendeu? Mas é sempre o caminho mais, entre aspas, certeiro, né? Faz uma faculdade, se prepara profissionalmente, depois vai pro seminário. Mas não significa que é o único caminho.